E hoje nós vamos falar da parte matemática da coisa. Quer dizer, não é só matemática, né? Também tem algumas regras importantes para a gente saber em relação a isso, que é a arrecadação e a aplicação de recursos. É o que popularmente é chamado de prestação de contas de campanha. Não é só a prestação de contas, porque prestação de contas seria você só explicar o que você gastou. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. É tudo que envolve a sua contabilidade de campanha e aquilo que pode ou não tirar problemas sérios em relação a esse assunto. O primeiro ponto que é importante trazer é: não comece a fazer nenhum tipo de despesa na sua campanha antes da abertura da sua conta bancária. E quando você pode abrir? Depois de ter o CNPJ. Então veja que tem uma cronologia: convenção partidária, pedido de registro. Pediu o registro, em até 48 horas sai o seu CNPJ. Com o CNPJ na mão, você tem que ir lá abrir sua conta bancária com esse CNPJ, porque você, durante o período eleitoral, deixa de ser uma pessoa física e passa a ser uma pessoa jurídica por um período específico, e tudo que você gastar na sua campanha ou em benefício dela deve correr por essa campanha, por essa conta específica criada para isso. Aberta a sua conta bancária, o que você precisa entender? Primeiro, o recurso que pode entrar, e aí por isso que a gente fala em arrecadação. Então nós vamos falar um pouco de tudo que entra na tua campanha, que pode ser em doação de dinheiro efetivamente na sua conta ou doação estimada. O que é a doação estimada? A doação estimada é mais simples, é tudo aquilo que não é o dinheiro em si na sua conta, mas que alguém lhe cede para utilizar. Alguém te empresta um carro, alguém te empresta um imóvel para você fazer aquilo de comitê, alguém trabalha voluntariamente para você de forma gratuita. Tudo isso tem um custo que deve ser contabilizado. E esse custo ele deve ser o mais próximo da realidade. Ah, é uma pessoa que trabalha voluntariamente para você, mas aquela pessoa, se fosse contratada, teria um custo. Então você tem que estimar o custo daquela função e fazer aquilo de forma estimada a doação. Alguém te cedeu um imóvel, aquele imóvel tem um valor de mercado. Aquilo deve ser apurado e somado de forma estimada na sua campanha. Por que eu digo isso? Porque existe um limite de valor que você pode arrecadar e gastar durante o período eleitoral, que a lei estipula justamente para que os candidatos trabalhem dentro de valores parecidos e ninguém gaste muito mais do que o outro numa campanha e a sua campanha seja desproporcional. Então tudo que você recebe em benefício da campanha, gratuito ou em dinheiro na conta, deve ser declarado como receita. E o dinheiro da conta? O dinheiro da conta tem um pouco mais de restrição ainda. Ele pode vir de algumas fontes, dentre elas fontes de pessoas físicas, desde que não sejam estrangeiras ou beneficiárias de serviço ou concessões públicas. O que seria isso? Quem é detentor de licença de táxi não pode doar. Quem tem banca de jornal não pode doar. Então, essas funções que têm algum tipo de licença pública ou detentores de autorizações públicas não podem ser doadores, são chamados permissionários, o termo mais técnico utilizado para isso. Pessoas físicas, em geral, podem doar. Se for de outra cidade, se não for da mesma cidade que você, enfim, não tem problema. Só não pode ser dinheiro estrangeiro, pessoas de outro país doar dinheiro estrangeiro na sua campanha. O que mais é vedado? CNPJ doar na campanha, tanto estimado quanto em dinheiro. Exceto o CNPJ do partido, que seria o partido te passando dinheiro, mais precisamente o fundo eleitoral, que é um dinheiro específico que tem para as eleições, ou outro candidato, por exemplo, o candidato a prefeito doando dinheiro ou material para o candidato a vereador nas eleições municipais. Isso pode. Então, tirando o CNPJ de partido ou outros candidatos, nenhum outro CNPJ pode contribuir na campanha. Nem doando dinheiro na sua conta, nem cedendo bem. Ah, eu tenho um carro, quero emprestar para você utilizar na sua campanha, mas esse carro está em nome da minha pessoa jurídica, porque eu fiz isso por uma questão de não tomar multa, porque eu comprei por um financiamento da empresa, não importa. O carro é de um CNPJ, é de uma pessoa jurídica, só pode alugar para a campanha, mas gratuitamente não pode oferecer. Eu tenho um imóvel, mas esse imóvel está em nome de outra pessoa porque eu estou alugando, eu sou um morador, mas eu não sou proprietário. Então você não pode ceder o imóvel que você não é proprietário, porque você só pode ceder aquilo que você tem a propriedade e não a posse. Ah, mas é de uma pessoa jurídica, também não pode. Você pode sublocar, mas você não pode ceder a título gratuito. Então, observadas essas regras em relação a quem pode doar alguma coisa na sua campanha, seja financeiramente na conta ou de forma estimada, você pode adquirir todas essas benesses, esses benefícios para a sua campanha, que são bens ou dinheiro, desde que venham dessas fontes autorizadas e dentro do limite que você pode arrecadar e gastar, que a cada eleição o TSE define esse limite de gastos uns dias antes ali das convenções, um mês ou outro antes do período eleitoral ali.
E do ponto de vista de gasto, o que é o cuidado que você tem que tomar? É o cuidado de demonstrar que tudo que você gastou, primeiro, seja lícito e segundo, seja comprovado. Muitas vezes você vai usar dinheiro público, de fundo partidário, de fundo eleitoral, ou mesmo que seja dinheiro privado. Você tem que comprovar onde foi gasto. Ah, contratei um cabo eleitoral. Pressupõe você ter contrato, recibo de pagamento e o comprovante da transferência. O que é o combo perfeito da comprovação das despesas? Tudo que for produto tem que ter nota fiscal, tem que ter o produto especificado na nota para você identificar que aquele produto tem a ver com aquela nota fiscal e a tiragem. E aí você consegue fazer o casamento das informações e verificar que aquele produto tinha a ver com aquela nota fiscal. Então é produto, nota fiscal e comprovação do serviço prestado. Serviço, você tem que ter também o contrato, porque o contrato vai reger como aquele serviço vai ser prestado, a nota fiscal, porque hoje no Brasil todo mundo tem que emitir nota fiscal, exceto pessoas físicas. Pessoas físicas podem emitir recibos simples, desde que o CNPJ esteja válido. Senão você tem que ter uma nota fiscal, contrato, nota fiscal e o comprovante de pagamento daquela despesa. É isso que vai resumir as despesas de prestadores de serviços. Prestadores de serviços, pessoas físicas que eu falei. São aqueles, por exemplo, cabos eleitorais, funções administrativas que não tem uma pessoa jurídica para contratar. Você tem que ter um contrato especificando exatamente o valor que a pessoa vai receber, onde ela vai trabalhar, a carga horária, nome de função e de preferência ter na campanha um regramento de cargos e funções para entender quanto cada um ganha. Isso não era exigido dessa forma. Nas últimas eleições a Justiça, do meu ponto de vista, criou uma inovação depois do processo eleitoral e começou a exigir esse detalhamento de carga horária, local trabalhado, inclusive porque uma função ganha diferente da outra. Isso é uma grande discussão que eu vou concordar com todos aqui que é óbvio que um cabo eleitoral que trabalha no município de São Paulo tem que ganhar mais do que um que trabalha numa cidade do interior, porque o daqui vai pegar metrô, 2 ônibus e vai gastar mais, e o do interior às vezes vai a pé ou de bicicleta trabalhar, mas a Justiça Eleitoral ainda não conseguiu entender isso. E infelizmente a Justiça Eleitoral ela não é prática, ela não quer ajudar as campanhas a serem mais fáceis, elas querem olhar só para o lado de mostrar que tem um rigor na análise dos gastos de recursos públicos. E isso faz com que as campanhas se tornem menos eficientes, mas infelizmente é uma visão atrasada da Justiça Eleitoral, que talvez com a renovação de seus membros possam trazer novas influências e novas formas de pensar. Outra coisa que é importante trazer para vocês do ponto de vista prático, a Justiça Eleitoral tem sido muito rigorosa com a subcontratação. Então, por exemplo, eu contrato uma empresa que vai contratar panfleteiros. A Justiça Eleitoral quer que você entregue os subcontratos, ou seja, cadê os contratos desses panfleteiros que a Justiça contratou? Até aí tudo bem, a gente tinha um indicativo de que a Justiça faria isso e colocou cláusulas nesse sentido e muitas vezes as empresas fornecem a informação de quem elas subcontrataram. O problema é que a Justiça Eleitoral às vezes quer fazer uma soma e o total de pessoas subcontratadas ela quer que totalize o total do contrato, como se a empresa não tivesse imposto a ser recolhido, não tivesse taxa de lucro ou taxas administrativas. E isso tem sido a grande briga do momento. Então a nossa sugestão em relação a essa posição da Justiça Eleitoral, em relação à última eleição, não tem previsão na lei, não tem previsão na resolução, ainda não tem jurisprudência consolidada, mas trazendo um alerta para esse indicativo que surgiu em relação às últimas eleições, que vocês coloquem nesses contratos de subcontratação de forma clara, tal valor a título de subcontratação de pessoas, tantos por cento a título de margem de taxa administrativa e tanto por cento de lucro. E aí a Justiça não vai poder dizer que não sabe para onde está indo cada dinheiro. É uma dica que eu deixo para vocês em relação às situações concretas das eleições passadas. Os demais gastos devem ser aqueles autorizados por lei. Ou seja, você pode gastar com alimentação, com transporte, você pode gastar com hospedagem, com confecção de material. O que não pode ser gasto com dinheiro de eleição? Óbvio, compra de coisas do tipo bebida alcoólica, pagar churrasquinho para as pessoas, que não sejam aquelas que trabalham na sua campanha de alimentação normal. Você não pode comprar brindes, tudo isso são gastos vedados. Você não pode comprar voto com dinheiro da eleição. Então, dentro daqueles gastos, aqueles materiais que você pode fazer propaganda, você pode gastar o seu dinheiro e com a alimentação e transporte da sua equipe. E o próprio candidato? Isso é uma coisa que mudou na lei também. Por entender que o candidato não conseguia separar o que era pessoal, o que era de campanha, e usava dinheiro público para custear o combustível enquanto ia levar o filho na escola, a alimentação enquanto estava no horário de almoço do trabalho dele e não da campanha. Então foi proibido que o candidato tenha os seus gastos pessoais pagos pela campanha.
deslocamento, hospedagem, alimentação e gastos pessoais de combustível do candidato com seu veículo não podem ser custeados com dinheiro de campanha, devem ser custeados com dinheiro do próprio candidato para não haver essa confusão. Isso foi uma mudança trazida em relação à última eleição. Se isso vai mudar, vai voltar atrás ou vai se tornar mais rigoroso, nós vamos ver nas próximas resoluções de prestações de contas, mas hoje é isso que está em vigor. E acima de tudo, o que é obrigatório? Ter um advogado e um contador. Existe uma única coisa na campanha que a lei obriga que você tenha 2 profissionais específicos, que é na prestação de contas ter um advogado e um contador. O contador normalmente vai cuidar dos lançamentos para que o seu extrato bancário bata com a prestação de contas do sistema chamado SPCE, é o nome do sistema da Justiça Eleitoral. E o advogado entender que esse monte de interpretação confusa, que surge muitas vezes depois da eleição, ou que na hora de fazer contratos na eleição gerem uma certa insegurança, você possa fazer escolhas mais acertadas. Significa que não vai ter diligência? Não, porque a Justiça, por amostragem, pega uma série de itens das prestações de contas e sai pedindo documentação complementar. Isso não significa que seja irregular, isso não significa que sua conta vai ser reprovada. Significa que é um sistema de avaliação por amostragem. O advogado, junto com o contador da sua campanha, vão auxiliá-lo a juntar essas provas, fazer esses esclarecimentos e levar para a Justiça Eleitoral as informações necessárias para buscar a sua aprovação de contas do ponto de vista prático. Então, com esses cuidados, com esses pontos de atenção e tendo necessariamente e obrigatoriamente por lei o auxílio desses 2 profissionais em matéria de prestação de contas, que é advogado e contador, você vai conseguir fazer a sua campanha organizada e regrada. Lembrando sempre que advogado e contador não são administrativos de campanha. Eles recebem o material da campanha que a sua campanha fez. Então, se você não tiver um financeiro, um administrativo muito bem organizado na sua campanha, que consiga organizar essas informações e dizer, olha, esse dinheiro que entrou é dessa pessoa, esse que saiu é daquela outro pagamento, etc, etc, é impossível que o advogado e o contador, na hora do lançamento, saibam isso. Por isso que campanhas organizadas, com pessoas especificadas para ficarem na área financeira e administrativa, geram prestações de contas mais redondas e que certamente vão ser aprovadas ou terem apontamentos mínimos. Agradeço mais uma vez sua atenção, ainda que para esse tema mais chato e um pouco complicado que é a prestação de contas, mas tão importante e necessário porque é aquele que pode, em último caso, levar até mesmo a cassação de um mandato se comprovado que você extrapolou o limite que poderia ou fez algum gasto que não é permitido por lei e aquilo te gerou alguma vantagem.